Boa noite a todos. Meu caro Manuel Freixo, que é o nosso cabeça de lista aqui em Castelo Branco, onde é acompanhado pelo Nuno Reis, candidato do CDS-PP na lista da coligação. Meu caro Nuno Melo, vice-presidente do CDS-PP e que hoje esteve comigo o dia todo nesta grande maratona que tivemos no Distrito da Guarda e agora aqui em Castelo Branco. Aproveito também para cumprimentar o meu caro António Fidalgo, que aqui está connosco também, bem como todos os dirigentes dos dois partidos, os responsáveis autárquicos, sei que estão aqui muitos também, mas sobretudo todos vós, que sabe cada um a importância do tempo que estamos a viver, que sabe bem o que se joga para os próximos anos, que tem uma noção precisa de que neste tempo de escolha que o país vai fazer, muito se traça do nosso destino no futuro e, evidentemente, o dia a seguir às eleições é tarde demais para podermos concluir que não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que o nosso país ande em frente, para que o nosso país possa progredir, para que o nosso país possa estar ao nível de todas as expectativas que os portugueses legitimamente têm. Cada um aqui, cada um em Portugal, sabe que tenho liderado um governo e, portanto, uma coligação que suporta este governo, que junta o PSD e o CDS-PP, que pode hoje apresentar-se aos portugueses dizendo que tem um passado, que tem um presente, mas também tem uma visão de futuro para o país. Às vezes, quando ouço aqueles que se candidatam contra nós, fica-se com a ideia de que eles acham que nos cansamos, que ficámos esgotados, que já cumprimos a nossa missão. Embora aqui eles tenham razão, nós cumprimos a missão que eles não eram capazes de cumprir, mas evidentemente a nossa missão não está terminada em Portugal. E, portanto, creio que eles se enganam. O país sabe quem lutou por Portugal nestes anos. O país sabe quem não desistiu de procurar sempre as medidas, a atitude que nos permitisse sair da situação difícil a que chegámos em 2011. Porque é verdade, o nosso passado tem um ponto de partida. Nós não começámos a governar por termos recebido, como se costuma dizer, um ninho dourado. Nós não começámos a governar com os cofres cheios. Nós não começámos a governar com as contas do país perante o estrangeiro equilibradas. Nós não começámos a governar com uma balança comercial excedentária. Nós não começámos a governar com as contas públicas dentro do equilíbrio de um déficit controlado. Nós não começámos a governar num mundo de facilidades. Quando chegámos, quer eu, quer o Dr. Paulo Portas, tínhamos comprometido por escrito, antes das eleições,
a executar o programa de ajustamento à economia portuguesa, sem o qual o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, em nome dos países europeus, não nos dariam o dinheiro que nós precisávamos e que o país não tinha. Em 2011, o país precisava desse dinheiro como de pão para a boca, porque não tinha dinheiro para pagar o pão que haveria de alimentar os portugueses através dos seus salários, através das suas pensões, através dos empréstimos que a atividade económica precisa de contrair para poder trabalhar, para poder produzir, para poder saldar as suas responsabilidades. Foi uma exigência dos credores. Antes das eleições, ou a oposição se comprometia a executar aquele programa ou não havia programa. Nem eu, nem o Dr. Paulo Portas hesitámos um segundo em dizer: nós comprometemos-nos a cumprir o programa de ajustamento. A nossa primeira preocupação foi, evidentemente, a de assegurar que o país tivesse aquilo que era indispensável para que uma crise ainda maior daquela que estava prometida não tivesse de aparecer. E nestes 4 anos, a partir desse momento, desse começo, não mais me esqueço, era um começo em que no memorando dizia: recessão em 2011, recessão em 2012. A economia, previam os socialistas que então estavam no governo, quando fizeram o memorando, a economia ia contrair, o país ia empobrecer nesses 2 anos. Foi, portanto, neste quadro que começámos a governar. E deixem-me dizer-lhes, valeu a pena. Eu sei que tivemos de tomar muitas medidas que, em circunstâncias normais, nenhum governo teria de tomar. E sei, portanto, que também nos custou, não foi só aos portugueses, também nos custou a nós ter de mostrar determinação para dar a cara por medidas que sabíamos que eram difíceis. Mas hoje, o que teria acontecido a Portugal se nós, por calculismo político, por uma questão de orgulho político, tivéssemos decidido não fazer o que fizemos? Durante uns anos, muitos dos nossos detratores achavam que havia outro caminho. A alternativa era apostar no crescimento. Não era a austeridade. A austeridade, portanto, era assim uma espécie de escolha malévola de quem estava no governo. Imaginem, como se houvesse algum governo que pensasse que o melhor para o seu país era adotar medidas difíceis para as pessoas. Nenhum governo gosta de tomar medidas difíceis. Mas entre a retórica e a demagogia e a necessidade de olhar para a realidade e responder-lhe adequadamente, eu sempre preferi arregaçar as mangas e decidir e trabalhar e adotar as medidas que eram necessárias do que ficar na retórica e na demagogia de que preferia que não fosse preciso adotar as medidas, que era melhor que não tivéssemos crise, porventura que era melhor que não tivéssemos tido a Troika nem a crise. Nós, durante um certo tempo, procurámos explicar isto à oposição. Todos os 15 dias no Parlamento explicávamos à oposição: quando não há dinheiro, temos de fazer o que é preciso. Não vale a pena vir com conversa.
Na Europa, todos os países que passaram por problemas orçamentais graves tomaram medidas dessas. Mesmo os socialistas. Aconteceu em França e aconteceu em Itália. Não é por acaso. Não é porque não se preocupem com as consequências das medidas. É porque a consequência de não as tomar é muito pior. E um dia veio um exemplo. Apareceu um exemplo de alguém que ganhou as eleições e governou com essa teoria. Foi na Grécia. E o que aconteceu é que, por causa dessa teoria e dessa estratégia no governo, os gregos viram-se mais gregos do que estavam antes. O que aconteceu era para mim uma evidência, embora tivesse entusiasmado vários setores da sociedade portuguesa. Houve vários que se sentiram mesmo empolgados com a mudança que poderia acontecer na Europa na consequência dessa vitória, dessa estratégia na Grécia. Demoraram bastante mais tempo a perceber qual ia ser o resultado. Quando perceberam qual ia ser o resultado, disseram que a estratégia afinal era tonta. Afinal, a estratégia na Grécia era tonta. Mas a verdade é que quando a recomendavam para Portugal, achavam que era muito boa. O que é que aconteceu na Grécia? Ao fim de 4 anos, houve 5 governos, 5 primeiros-ministros, 3 resgates e a promessa nos próximos 3 anos de ter austeridade a dobrar face àquilo que tinham antes. Não é isso que temos em Portugal e não temos isso em Portugal porque não aceitámos ter isso em Portugal, porque demos a cara pelo que era preciso fazer para que Portugal não chegasse a essa situação. E por isso hoje o nosso presente é diferente do nosso passado. Nós não estamos em recessão. Não estamos na espiral recessiva. Sim, o país tem a sua economia a crescer, tem a sua economia a gerar emprego e tem evidenciado uma determinação grande em prosseguir esse caminho. Hoje mesmo, uma agência de notação financeira entendeu melhorar a notação financeira de Portugal, dizendo justamente que em Portugal a atividade económica e a consolidação orçamental estão a recuperar em linha com as expectativas, colocando a dívida pública numa trajetória descendente após 15 anos consecutivos de aumentos. Hoje, portanto, o nosso presente não é igual ao nosso passado. O nosso presente é um presente com resultados para as nossas empresas, com resultados para os trabalhadores portugueses, com resultados positivos para os cidadãos portugueses e também um presente de maior credibilidade para o próprio país, um sinal dos tempos de que o esforço que fizemos está a ser reconhecido, já não apenas pelos portugueses, mas também por aqueles que lá fora olham para a nossa economia e acreditam em nós e na nossa capacidade de dar a volta aos problemas, de não nos conformarmos com as desgraças e de andarmos em frente. Infelizmente, no dia em que esta credibilidade é reconhecida externamente por uma agência de notação financeira,
o líder do principal partido da oposição prometeu que, se não ganhasse as eleições, votaria contra o Orçamento de Estado do próximo governo. Quer dizer, no mesmo dia em que uma agência de notação financeira diz que, se continuarmos em Portugal este caminho, sairemos do lixo em que nos colocaram, reconhecendo os méritos de todo o esforço que os portugueses têm feito, quem aspira na oposição a ser primeiro-ministro promete conflitualidade, promete instabilidade, promete a velha política de regressar ao passado, pondo a demagogia ao serviço do interesse partidário e não colocando a política ao serviço dos portugueses e de Portugal. Deixem-me dizer, eu não acredito que a maioria dos socialistas se revejam nesta posição. O Partido Socialista também tem uma história em Portugal que está ligada à nossa democracia e que está ligada ao respeito e à consolidação de um processo democrático pluralista e importante para a coesão da sociedade portuguesa. Eu não acredito que muitos socialistas se revejam nesta maneira de tratar os portugueses, nesta maneira de tratar Portugal, depois de tudo o que aconteceu. É caso para dizer, o nosso passado, felizmente, não é o mesmo que vivemos no presente. Mas nem todos em Portugal aprenderam com o presente e com o passado. Há quem não tenha aprendido nada com o passado, achando que não tem nada a ver com o que nos aconteceu e achando, mesmo sabendo proclamar a estratégia tonta do Syriza na Grécia, que o que aconteceu na Grécia foi exatamente aquilo que tinham advogado para Portugal, não aprenderam com os seus erros do passado, não aprenderam com os erros que se passaram recentemente noutros países, mas também não aprenderam com o presente. Se tivessem aprendido com o presente, hoje estariam a apostar no crescimento do país, num futuro de maior prosperidade para todos, estariam a contribuir para a criação de um clima de coesão nacional, de solidariedade nacional, em que estamos todos a lutar para melhorar as perspectivas de futuro e não a procurar dividir os portugueses, ameaçar os eleitores e prometer conflitualidade e instabilidade. Deixem-me dizer, nós não podemos, à terça-feira, quando falamos com os empresários, dizer com ar grave que é importante acabar com a confrontação na sociedade portuguesa e garantir a estabilidade e, à sexta-feira, prometer a guerra e a destruição ao país se o país não nos der aquilo que nós queremos. Assim, não é uma maneira madura de tratar civicamente uma democracia que nestes 41 anos merecia mais nestas eleições de outubro. Nós hoje podemos mais em Portugal. Disso não há dúvida. Ainda não chegamos aonde queremos. Porque nós não queremos ter só a nossa economia a crescer. Já temos. Queremos crescer mais. E vamos crescer mais. Nós não queremos apenas gerar emprego. Nós estamos a criar emprego.
E vamos criar mais. Mas é importante que a economia que cresce, que as empresas que crescem, que o emprego que cresce, possa estar ao serviço de todos e não apenas de alguns. Portugal é ainda um país com muitas desigualdades. Nós sabemos, não é por causa da crise que deixámos atrás das costas. É assim há muitos anos. Em Portugal, as pessoas que vêm de ambientes mais vulneráveis, de famílias economicamente mais depauperadas, apesar de o Estado lhes garantir a escola pública, apesar de o Estado lhes franquear o Serviço Nacional de Saúde e até aos 18 anos agora sem pagar taxas moderadoras, porque fomos nós que trouxemos essa medida de equidade de alargar a isenção das taxas moderadoras a todos os jovens portugueses até aos 18 anos. Mas, na verdade, apesar de o Estado garantir aos jovens o acesso à escola pública, à saúde pública, o que vemos é que, passado poucos anos, são os jovens que provêm dos ambientes familiares e economicamente mais débeis aqueles que têm maior retenção escolar, mais insucesso escolar, mais abandono escolar e, portanto, que mais sofrem no desemprego ou que, tendo emprego, mais baixos salários têm. E é por isso que, ano após ano, em 41 anos de democracia, em vez de o Estado, com as suas políticas de redistribuição, estar a combater as desigualdades e a dar realmente a cada um, em função das suas capacidades e das suas circunstâncias, as melhores possibilidades e oportunidades de transformar a sua vida e, com isso, também de transformar o seu país, aquilo que se passa, no entanto, é que estas desigualdades se perpetuam, se mantêm, e esse é talvez o resultado menos tolerável numa sociedade democrática, numa sociedade adulta, numa sociedade que se quer progressista. O combate às desigualdades não pode ficar atrás do esforço que vamos ter de continuar para pôr a nossa economia a crescer e a gerar emprego. O emprego e o crescimento da economia têm de estar ao serviço do combate às desigualdades no nosso país. E, por outro lado, nós temos também, não é apenas de dar mais oportunidades, melhor igualdade de oportunidades aos mais jovens. Nós precisamos também de ter mais jovens do que temos, mais crianças do que temos, porque se não tivermos mais crianças e mais jovens em Portugal, não conseguiremos ter, no futuro, como queremos, uma sociedade mais dinâmica, mais pujante, um país mais ambicioso que possa crescer e sustentar as políticas sociais. Quem vive em Castelo Branco, quem vive na Guarda, sabe o que tem sido, nestes anos, últimos 10, últimos 20, últimos 30, não é só a perda de população para o litoral, é a perda de população no país que mais depressa desertifica o nosso país e isso sim empobrece o nosso território e, portanto, empobrece Portugal. Nós temos de ter também, nas nossas prioridades, um objetivo claro, que é o de inverter o envelhecimento da sociedade portuguesa e garantir um Estado, uma sociedade mais amiga das famílias, mais amiga das crianças, porque precisamos de mais crianças e de mais famílias com mais crianças no nosso país.
Os nossos objetivos, portanto, são claros. Crescer e criar emprego, como já demonstramos que sabemos fazer. Deem-nos condições de mais normalidade, como foram aquelas por que lutámos estes anos, e verão que melhor crescerá ainda a economia e mais emprego conseguiremos gerar. Mas queremos também dar um sentido de prosperidade e de democracia a esse crescimento. E para isso, combater as desigualdades, promover a natalidade, tratar o país na visão de futuro para responder aos problemas que ainda temos para resolver e que são problemas que nos motivam, que nos mobilizam e que nos galvanizam em Portugal, como dentro desta coligação que temos no PSD e no CDS-PP. Nós iniciamos há 4 anos uma grande maratona. E a qualidade daqueles que fazem corridas de fundo não é a de se cansarem ao fim dos primeiros quilómetros. Aqueles que sabem que têm uma maratona para fazer, sabem que não podem andar a correr atrás de foguetes, atrás de cada eleição, atrás de cada boa notícia, atrás de cada palmada nas costas. Aqueles que sabem que têm uma corrida de fundo para fazer, têm de ser determinados, têm de poupar o fogo e governar bem as suas energias para estarem sempre aonde é necessário e para chegarem ao objetivo que querem alcançar. Eu acho que está provado que os portugueses têm essa qualidade. O país bateu-se, mas bateu-se seriamente, sem a ajuda da oposição, para vencer a crise e para vencer o memorando de entendimento. Mas o país sabe que o facto de termos acabado o resgate sem ter de pedir um segundo ou um terceiro não representa a quinta essência do resultado político. Os portugueses sabem e exigem que quem quer caminhar para os próximos 4 anos viva para além do que foi a crise e a austeridade e tenha uma visão sobre o futuro do país. E até aqui, há quem só olhe para o passado e quem esteja, de facto, a olhar para o futuro com vontade de andar para a frente e de tocar os nossos problemas onde eles existirem e colocar Portugal onde ele merece estar. Conto convosco nesta maratona. O país sabe que se queremos fazer o que ainda é importante fazer, nós temos de obter o apoio que é indispensável. Precisamos, sim, de estabilidade. Precisamos, sim, de apoio político. É nas eleições, com humildade, que se pede esse apoio e é com humildade que eu peço esse apoio a Portugal. Para que os bons resultados que temos não andem para trás, para que o país possa realmente agora, que pode mais, levar mais longe, com mais ambição, os seus objetivos de alcançar uma democracia mais plena, não apenas porque temos liberdade, mas também porque temos melhor capacidade para, em liberdade, cada um poder fazer as melhores escolhas na sua vida e saber que não precisa de estar ligado a um partido, a um grupo financeiro, ou seja o que for, para poder vencer na vida, se tiver vontade para isso, se esforçar para isso, se quiser trabalhar para isso. E é com esses portugueses que nós queremos continuar a mudar Portugal. Viva Castelo Branco! Mas viva Portugal!